nos corredores do varejo. Esse é o podcast da Front Pesquisa com produção da WP Cons. É um lugar onde semanalmente nós recebemos profissionais do mercado varejista shopping center para falar sobre vários assuntos, sobre tendências, sobre gestão. Nesse episódio, eu, a Juliana Piai, sócia aqui na Front Pesquisa, e a jornalista Thaís Barroso, recebemos o Sérgio Molina, ele é CEO da C+E, e o Felipe Almeida, ele é executivo na Disney Brasil. Nós convidamos os dois para uma conversa muito leve, muito divertida e muito gostosa para falar de um assunto que a gente sempre trata aqui, entretenimento em shopping. É um assunto divertido, leve, mas muito importante para a indústria, muito importante para o segmento. Então, sejam muito bem-vindos, Sérgio, Felipe. Esse papo eu tenho certeza que vai ser muito interessante sobre o entretenimento em shopping. E muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Para começar, eu quero pedir para o Felipe se apresentar. Me conta um pouquinho, Felipe, a sua história, a sua vida, quem é você? Bom, eu sou o gerente de Live Entertainment Special Events, que é o departamento de eventos aqui da Disney. Live Entertainment é tudo que é evento ao vivo, que é show, que pode ser com ou sem personagem, e o Special Events é o que a gente chama de eventos de shopping, que pode ser a cenografia de Natal, pode ser um pocket show, pode ser um evento bilhetado. É assim que a gente diferencia aqui dentro do nosso departamento. Eu sou responsável comercial por toda essa área. Eu tenho aí mais ou menos 15 anos de experiência na área de entretenimento. Eu comecei minha carreira aqui na Disney em 2007, se eu não me engano, 2008. Fiquei um período aqui na Disney, aí eu saí, fui para Time for Fun, trabalhei na Sony por um período, fui para a Universal Music, e aí o bom filho a casa torna, então desde janeiro de 2020 eu voltei aqui para a Walt Disney Company Brasil. E, Sérgio, você aproveitar também esse começo aqui, se apresentar, falar o que você faz, para quem não te conhece. Bom, eu sou o que dá para definir de rato de shopping, literalmente. Porque shopping está na minha vida desde que eu me entendo por gente, né? Então, assim, o meu pai foi gerente de shopping, gerente de Grupo Iguatemi, no Iguatemi Campinas, lá nos anos 80, quando inaugurou o Grupo Iguatemi. Então, eu, moleque, já convivia ali com os eventos de shopping, que naquela época eram desfiles, shows no estacionamento. Minha mãe também trabalhava no shopping, né? Então, assim, já, sei lá, tava escrito, né? Então aí, enfim, foi esse começo aí. E depois que meu pai saiu do Grupo Iguatemi, ele abriu uma agência que estava ativa até há pouco tempo, voltada para esse segmento. Né? Para encurtar bem, a gente, quando o Brasil abriu na época do Collor, lá no começo dos anos 90, havia alguma demanda de fazer decoração de Natal na época, porque não tinha, os shoppings estavam começando, não tinham muitas empresas aqui, e aí teve uma ideia lá, numa das nossas conversas, eu estudava e trabalhava, né, ainda tinha 18, 19 anos, e da gente ver o que fazia nos Estados Unidos, né? Obviamente que, né, hoje a história vai mudar, mas nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Hoje, acho que a gente está na frente deles, mas assim, naquela época, a referência estava lá, né? Então, putz, vamos descobrir quem que faz decoração de Natal de shopping na indústria americana. E aí fomos lá até o ICSC, que é o Conselho Internacional de Shopping Centers, né? Enfim, para tentar nos ajudar a indicar, né? Não tinha essa moleza de internet, não. Para nos ajudar, enfim, indicar, etc, etc. E outras coisas do destino ali, né? Alguém tinha que falar inglês. E o único cara que falava inglês por ali era eu, né? Então, putz, cara, então você vai lá, moleque, vai lá ver isso aí, liga lá, conversa, descobre, vê como é que funciona. E, enfim, aí a gente acabou fazendo uma parceria que durou mais de uma década com a Becker Group, que é o Gordon Becker, que foi o fundador, praticamente inventou esse negócio nos shoppings americanos dos anos 50 e 60. Então, o que a gente estava vivendo nos anos 80 aqui, ele tinha vivido nos 50 e 60 nos Estados Unidos.
né? E a empresa dele era estruturada, até atendia os principais players lá, Simon, Taubman, ele era o cara, né? E aí, enfim, a gente, putz, começou a ter uma relação muito boa com eles, trazia de fora, trazia dos Estados Unidos no começo, até que na década de mais ou menos por volta do ano 2001, que teve a max desvalorização do real, a gente ficou inviável. Ó, ficou inviável, não tem como trazer um negócio com o dólar, sei lá, do dia para a noite dobrou, sei lá. E aí, enfim, aquela história, você é ignorante o suficiente para achar que você pode fazer isso aqui, né? Então Ignorância é uma aí, bênção, às vezes, né? putz, totalmente. Se fosse hoje, jamais. E aí, putz, então beleza, então vamos começar a tentar fazer aqui. O seu Becker lá virou um mentor, um amigo meu, e ele me ajudou muito e falou: não, beleza, ó, eu deixo você usar o nome, você me paga aqui um flat fee anual, que para ele não fazia nem cócega, para usar o nome, eu mando para você os projetos e você tenta fazer aí, cara. Se vira aí, né? E, enfim, grosso modo foi isso. E aí rolou, tá? Então, a partir daí que fez a virada de ser hoje a empresa que a gente é, né? E aí vocês superaram o criador, Sérgio? Não posso deixar de pegar o gancho. Você falou que agora você deu a entender que hoje estamos melhores do que os Estados Unidos em termos de decoração para shopping. Aí eu vou falar que a nossa indústria de shopping centers, né? O que, enfim, tendo acompanhado lá atrás, tendo visitado shoppings no mundo inteiro, né? A nossa indústria de shopping center é única. Hoje no mundo é referência. Eu falo isso sem medo de errar, né? Então, assim, como a gente foi lá para aprender há 20, 30 anos atrás, hoje eu acho que os caras deviam aprender com a gente o que a gente faz, especialmente nessa área de entretenimento, que é onde eu conheço mais. Mas eu vejo todo também, a forma de gerir os shoppings, eu vejo uma dinâmica muito, muito especial em relação ao nosso segmento aqui de shopping centers, né? Eu vejo isso com satisfação, né? Porque o shopping aqui tem um valor que nos Estados Unidos nunca teve, né? De hub social, de segurança, de um monte de coisa que a gente sabe, mas assim, o shopping está no DNA da gente, né, cara? Ele está além de ser compra, mas e faz tempo, né? Todo mundo está falando isso faz alguns anos, mas isso já é a extensão da casa da gente, né? É assim que o consumidor médio de shopping vê, né, o seu empreendimento preferido, né? Então acho que a nossa indústria, sim, hoje respondendo essa pergunta, sim, é referência e eu acho que os gringos deviam aprender com a gente, sim, sem falsa modéstia. Eu acho que isso passa um pouco também pela relação que o brasileiro tem com os shoppings, né? Isso que você falou, o shopping é extensão da casa, e a gente estuda muito o comportamento do consumidor, e sabe que essa relação é muito afetiva, é muito emocional, é muito de história, né? Todo mundo tem uma história para contar em shopping center, ou é o primeiro qualquer coisa aconteceu no shopping, né? E aí você vai para cidades menores, isso ganha uma potência ainda maior, né? Acho que passa por essa questão aí do relacionamento que a gente como consumidor tem com o shopping, né? Com certeza. E acho que e o Brasil também, infelizmente, não tem tantas ofertas de entretenimento, de ações culturais, né? Então você tem poucos espaços para isso. Então o shopping também acaba ocupando esse espaço, né? De cultura, de lazer, do social. Então assim, ele é a praça, né, do que foi antigamente, a praça onde as pessoas se encontram, querem ser vistas, enfim, eu acho que isso, né, desde a época que eu comecei, eu já via dessa forma, e eu acho que isso só evoluiu, né? Sim, a gente aprendeu, né? Assim, complementando o que o Serginho comentou agora, acho que o shopping, para a cultura do brasileiro, ele é muito mais do que um centro de compras, né? A gente vai ao shopping para comprar produtos normais do dia a dia, roupas, tecidos domésticos, a gente vai para o shopping para ir a um restaurante, a gente vai no shopping para ir ao cinema, a gente vai no shopping simplesmente para passear. O que vamos fazer amanhã à tarde? Vamos dar uma volta no shopping. Dá uma volta, toma um café, toma um sorvete. Então, hoje o shopping, culturalmente, ele é um centro de entretenimento, ele é um centro de lazer. É um hobby passear no shopping, né? As pessoas não vão lá unicamente para fazer compras. Tanto que a ida ao shopping nunca é uma ida pontual a uma loja. Eu vou até a loja X para fazer tal coisa, eu vou até o cinema para fazer tal coisa.
é literalmente um passeio, porque ocupa muito tempo do seu tempo para estar lá dentro do shopping e ter as diversas experiências que o shopping proporciona. Uma coisa que eu queria comentar que é legal é o seguinte, quando, há uns 10, 15 anos atrás, os americanos comparavam muito os nossos shoppings em termos de desempenho. O ticket médio, o ticket médio é baixo, e não sei o quê, e tudo mais, e o cara vem aqui para comprar, o nosso ticket médio é alto, porque a gente comparava o tráfego de gente muito alto e o ticket médio baixo, né? E eu olhava em outros lugares do mundo e falava, o tráfego é muito menor, mas o ticket médio é maior. Hoje, isso está sendo o que os caras estão buscando lá, né? Eles estão correndo atrás de aumentar o fluxo com o ticket médio mais baixo, mas para entregar experiências, né? Com a diferença que nós já estamos fazendo isso aqui há mais tempo. Eles agora estão tentando transformar os big box lá, só que assim, a hora que o negócio desceu, que eles estão reagindo. Essa é a minha análise comparativa. Outro ponto que é muito importante também, que ajuda a gente no certo sentido, é a questão logística, que isso está mudando também no Brasil, mas é a dificuldade maior logística, né? Hoje o que a gente tem aí no Amazon, no Mercado Livre, até alguns anos atrás não era essa facilidade, né? Então, quando essa facilidade chegou, ou está chegando agora e já é realidade, né? Essa facilidade de comprar as coisas online e tudo mais, os nossos shoppings já estão mais preparados, já estão mais entretenimento, já estão mais restaurantes, já estão mais serviços, né? Então, quando a curva baixou, os nossos shoppings já estavam mais preparados. Nos Estados Unidos, não. A hora que o negócio baixou, cara, né? Os caras, o que eu faço com isso, né? Então, estão demorando muito mais para reagir. Isso é um aspecto. O segundo aspecto que eu acho importante é os nossos shoppings ainda são muito diluído, é um mercado diluído, né? Então, assim, tem muitos players, muitos empreendedores, tem poucos dominantes, né? Agora, a Aliança, Sonai e BR Malls vai ser mais dominante, mas mesmo assim, são 69 shoppings de 600, quer dizer, né? Se você comparar com outros segmentos, né? Enfim, é muito pouco ainda. Então, isso aumenta a competitividade, isso gera esse dinamismo, esse nível de decisão, essa agilidade mais rápido. Porque lá nos Estados Unidos chegou uma hora que o Simon era dono de 50% dos shoppings que interessavam. Então, vira aquela mastodonte, né, cara? Aí você vai em qualquer shopping, tinha Banana Republic, Gap, Apple, não sei o quê, Macy's, e beleza. Então, não tinha diferença nenhuma na experiência. Era exatamente igual. Aí vem o fenômeno Amazon e suga os caras, muda né? tudo. Do dia para a noite, né? Felipe, o papel do shopping dentro da estratégia de ativação da marca Disney no Brasil é diferente no resto do mundo? Como que é esse peso que o shopping tem para a estratégia de vocês? O shopping é um parceiro muito importante para nós aqui falando como o Brasil, né? A gente faz nossos eventos de shopping, tanto eventos habilitados, eventos não habilitados, e também as cenografias de Natal, muito mais do que como um posicionamento de marca, como uma questão de awareness, mas também muito pensando em experiência para o consumidor. Quando a gente fala que a gente vai fazer um evento Disney dentro de um shopping, seja qualquer evento, tá? Pode ser uma cenografia mais simples, pode ser um evento super, mega, ultra elaborado. A gente sempre se preocupa com o que o consumidor vai ter de experiência dentro deste evento. Então, além dessa questão de posicionamento de marca, de awareness e de estar em vários touch points com o consumidor, a gente preza muito pela experiência. O que esse consumidor vai encontrar ao chegar nesse evento? Isso sem diferenciar o evento PMG ou o evento GG. Qual vai ser a percepção do consumidor quando ele chegar de frente a isso? Ele tem que ter uma percepção mágica, que é a nossa famosa experiência Disney, porque tudo na Disney é diferente. Então, a gente quer isso para o consumidor. E o shopping ajuda muito a gente, porque o shopping já tem um fluxo de pessoas, entre aspas, normal, que circula por ali. Então, o shopping hoje, para a gente, é um grande parceiro e super importante. Quantos eventos a Disney faz no ano em shopping, mais ou menos? Vixe, são bastante. Só esse ano de Natal, cenografia são mais de 10.
contando com o Brasil inteiro. Fora isso, a gente tem, Sérgio, você vai me ajudando aqui, você sabe os números melhor do que eu. A gente tem um evento grande. A gente deve estar aqui com, só os que a gente faz aqui, a gente deve estar alcançando aí uns 20 shoppings, mais ou menos, ao longo do ano, com os eventos fora Natal, porque são circuitos, né? Então eles vão rodando de uma cidade para outra, né? Sem falar no Princesas, que é um novo, que eu acho que depois é um capítulo à parte para a gente falar um pouquinho, que é isso. Então, uma coisa que eu acabei esquecendo, que eu queria comentar, que eu acho bem válido, que é o seguinte, o que eu também era muito questionado quando eu ia para fora era por que os shoppings brasileiros pagam para ter marca Disney ou outras dentro. Os caras, acho que o Felipe deve ouvir isso dentro da Disney também. Bastante. Né? Como é que os caras pagam, né? Que em outros lugares, lá no Simon, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara fala, não, você quer fazer um negócio da Disney, você vai pagar. A Disney que paga para estar no shopping, aqui é o contrário. O shopping paga para a Disney estar. Exato. Tá. Né? E aí a gente entrava um pouco de otário na história, né? Falava, peraí, por que o shopping paga? E hoje a gente está na frente, por quê? Porque os shoppings falaram, cara, isso é relevante, isso entrega experiência, né? Então, isso é que a gente quer. Então, e para isso a gente usa o dinheiro dos nossos fundos, do nosso empreendedor, para criar um ponto de atratividade que, assim, mexe no ponteiro, tem medição, não só de fluxo, como de vendas. Hoje a gente consegue medir tudo, cara. Bota um evento, uma experiência realmente impactante, mexe no ponteiro na hora, gente. É na hora, é impressionante. Né? A gente abriu Princesas faz 10 dias, é impressionante, cara, na hora. Começa a mexer no estacionamento direto, começa. O que está acontecendo? Esse dia mexeu na média, é o evento. Desde que seja relevante, né? Desde que seja relevante. Pegando carona nisso. Os shoppings pagam, né? E é uma coisa única do Brasil também, tá? Sim. Pegando carona nisso que o Serginho comentou agora, quando a gente faz um evento Disney dentro de um shopping e os ponteiros começam a subir, a gente observa que o ponteiro que sobe é o ponteiro de venda de ingresso, é o ponteiro de fluxo de pessoas, é o ponteiro de estacionamento. A cadeia do shopping, de uma maneira geral, quando um evento é bom, o evento é bem sucedido e tem apelo ao público, tudo no shopping aumenta. Todos os ponteiros do shopping sobem. E acho que isso é um dos principais argumentos que eu uso, pelo menos com o time de fora, quando a gente fala assim, mas por que o shopping paga para ter um evento Disney? Porque eles pagam porque a gente consegue gerar receita para eles de outra forma. É um atrativo ter um evento Disney dentro de um shopping. Você leva a gente para dentro do shopping, né? Exato. E aí é receita no estacionamento, vai tomar um café, ou vai pegar um sorvete, ou acaba comprando alguma coisa no meio do caminho. A Ju vai saber falar melhor do que eu até disso, né? Do que está envolvido por trás do aumento de fluxo num shopping. Eu tenho um caso, assim, bem interessante que eu soube de dar números, né, agora, recentemente. Era um evento de alimentação, não de praça, mas um evento de alimentação, tipo esses grandes churrascos, grandes eventos de gastronomia, né? E o shopping foi questionado pelos lojistas que naquele dia a venda da praça de alimentação caiu muito. Nossa, a minha venda caiu muito, a venda caiu muito. E aí você começa a analisar os números, na realidade não é que a sua venda caiu. O que esses números disseram para a gente foi assim, a sua venda teria caído mais sem o evento. Se você fizesse uma projeção da terceira semana do mês, que normalmente a venda na praça de alimentação cai muito, porque a gente está na terceira semana, é o vale, né, da praça de alimentação, o evento na realidade ajudou, porque ao invés de cair 10%, você caiu 3%. Então, na verdade, você cresceu. Eu acho que tem essas perspectivas que a gente esquece de olhar um pouquinho quando se pergunta de evento, porque é uma coisa que o marketing se pergunta diariamente, né? O evento mexe o ponteiro no que mexe. Então, a gente precisa colocar tudo na perspectiva, né? Não só no número real, no número absoluto aí. E esse caso eu achei interessantíssimo, que você não cai 3%, né? Você deixa de cair 10%, com o evento estando no shopping naquela terceira semana do mês. E acho que o Sérgio tem bem outros exemplos, deve ter outros exemplos aí para dizer, né? Eu me lembrei agora de um caso aqui que é interessante, que foi quando a gente fez o primeiro Natal Disney aqui no Brasil, foi com o grupo Multiplan, né? Então, e aí a gente fez uma reunião, eu me lembro, eu, moleque ainda, fiz uma reunião com o Dr. José Isaac Pérez, né?
que é a referência até hoje, é um gênio do nosso negócio, né? E eu lá, e aí tinha uns americanos junto, até o seu Becker, que era o meu amigo lá, e a gente ia produzir a decoração Disney nos Estados Unidos e trazer para cá. E aí começa o número, importação, né? Era um número muito grande, sabe? Alguns milhões de dólares que teriam que ser investidos para fazer tudo aquilo. Então, e aquilo o empreendedor teria que investir junto, porque não havia dinheiro no fundo para pagar um negócio desse. E os americanos, muito racionais, chegaram uma hora para ele junto ali com a gente, olhando o projeto e tal, e falaram assim, mas, com todo respeito, essa conta fecha? Perguntaram para ele. Ele falou, os meus empreendimentos têm que ser os melhores. Se eu fizer sempre o melhor, eu vou ganhar de outra forma, né? Eu quero ser referência. Então, essa conta, no 1+1, não fecha, mas eu tenho certeza que no longo prazo fecha. Bom, tá aí a Multiplan para a gente ver o desempenho na bolsa, e etc, etc, né? Não precisa falar nada. Então, é interessante, né? Porque tem esse awareness que a gente fala hoje, mas agregar esse valor de, naquele shopping, naquele lugar, sempre vai ter coisas interessantes, coisas novas para que eu possa descobrir, né? Eu acho que tem esse papel também, né? Então, uma lição que ficou para mim muito, muito forte, fala, tem que fazer conta, mas tem um pedaço que não é conta, tem um pedaço que é você conquistar o espaço no coração das pessoas e falar, esse lugar é o meu lugar, né? Isso é mais difícil de medir, né? Criar vínculos, né, Sérgio? Eu acho que você mede quando você olha para o mercado e vê você sendo o shopping principal, o shopping top of mind, o shopping mais querido, o preferido, aquele shopping que oferece mais cuidado com o cliente. Acho que é aí que você tangibiliza esse tipo de negócio, né? Esse tipo de ação que ela vai deixando pontualmente, né? Um pontinho cada vez que ela acontece, ela vai deixando no coração do cliente. Eu super concordo. Felipe, eu queria fazer uma pergunta assim, é um mundo que eu conheço muito pouco, né? Então eu tenho muitas curiosidades para esclarecer aqui. Que desafio, ou quais desafios, né? Acho que não é só um, não, que você encontra para montar um evento tão grande, eventos grandes que a gente vê por aí, tipo esse Mundo Pixar que está acontecendo agora, que está sendo muito falado, ou Disney Concert, Star Wars, esses que são mega eventos. O que você diria que são os seus principais desafios? Olha, eu poderia ficar acho que umas 2 horas falando dos desafios Imagina. aqui, e o Serginho ficaria mais umas 2 horas me ajudando a lembrar todos os desafios que a gente passa. Mas acho que o principal desafio, o desafio número 1 que a gente tem que enfrentar é achar o parceiro ideal para cada projeto. Hoje, pessoas que querem trabalhar com Disney são diversas. Pessoas que conseguem, infelizmente, são poucas. Então, o primeiro desafio é quem vai ser o nosso parceiro. Depois que a gente consegue chegar nesse parceiro ideal que atenda às nossas necessidades e que a gente também atenda a necessidade deles, porque tem que ser um casamento, ele tem que ser uma união para poder a coisa funcionar bem e fluir bem. Com esse desafio resolvido, a gente vai para o próximo, que é estruturar o modelo de negócio. E aí é o que eu falo para todos os meus parceiros, o Serginho já ouviu falar isso várias vezes. O negócio só é bom para nós quando todo mundo ganha. Se a gente tem um parceiro onde ele está com uma dificuldade, ele está com uma situação que não está sendo favorável para ele, para mim também não é um bom negócio. Então, depois que a gente acha o parceiro, o próximo desafio é construir o modelo de negócio. Fechamos o modelo de negócio, aí a gente entra no próximo desafio, que é com todo o nosso time de marketing aqui, com o nosso time de produção, em desenvolver o evento e aprovar todo o evento. Nós temos diversos style guides que a gente envia, a processos de aprovação. A gente tem um processo muito minucioso de aprovar desde a lona da parede até a imagem que sobe no Instagram do shopping para de como comunicar que vai ter o evento. Então, tudo isso fazem parte dos desafios dos eventos de shopping. Quando você falou, Ju, sobre os in-concerts, né, acho que ali a gente abre uma outra janela de desafios. Além de achar um parceiro, de fechar um modelo de negócio bom para todo mundo, a gente tem um desafio de escolher os músicos, fazer as audições dos cantores.
E para tudo isso a gente depende de um cronograma, depende de agenda, disponibilidade do teatro. A gente fez em março o Disney in Concert, que marcou inclusive a nossa retomada dos eventos presenciais da Disney aqui no Brasil. E a orquestra tinha mais de 60 músicos. Nossa. Fora todos os cantores. Fora Mas vocês se envolvem criativa. nessa seleção, Felipe? Sim, de uma certa forma, sim, Thaís. A gente busca um parceiro para cada evento, né? O parceiro que fez o Disney in Concert, ele que contratou a orquestra, contratou os músicos, contratou a direção criativa, mas a gente entra com todos os nossos insights Disney para falar, olha, isso aqui vai funcionar super bem dentro do que a gente procura como Disney. Isso aqui talvez não funcione tão bem. A gente ajuda a drivar e a lapidar isso juntos da maneira que a gente considera como a ideal. O que vocês... Vamos voltar no primeiro desafio, que você falou que uma das coisas mais difíceis é encontrar um parceiro. O que é preciso para ser um parceiro da Disney no Brasil? Olha, a primeira coisa, precisa de muita vontade. Precisa de muita persistência. Isso é um podcast, ninguém está vendo, mas o Sérgio está fazendo um sinalzinho assim, que é preciso de um pouco de loucura. Eu fiz porque eu não sabia se eu devia falar ou não, mas precisa ser um pouco louco. Te expus. Desculpa aí. Assim, trabalhar com a Disney é muito diferente de trabalhar com outros players do mercado. E aí eu não quero dizer que a gente é melhor ou pior do que os outros parceiros. Mas a gente tem uma maneira de trabalhar realmente diferente. Nossos processos, eles não são tão rápidos e ágeis quanto os nossos concorrentes. Então, as empresas que querem trabalhar com a gente, elas precisam dedicar tempo para conseguir trabalhar conosco. Porque também é o que a gente precisa aqui. A gente também precisa de tempo para trabalhar com o parceiro, para desenvolver um parceiro. Cada uma das nossas franquias, do nosso personagem, eles vivem seus próprios mundos. Então, tem muitas ideias que a gente recebe. Eu quero fazer o personagem X interagindo com o personagem Y. Fala, não, gente, não pode. Mas é tudo Disney. Não é tudo Disney. Esse personagem que você quer trabalhar, ele não conhece esse outro personagem. Ele vive em mundos completamente diferentes. Então, demanda um tempo para os parceiros entenderem um pouquinho da cultura Disney, um pouquinho do mundo Disney. O porquê que o Buzz Lightyear não é amigo do Mickey Mouse. Eles vivem em mundos diferentes. Não quer dizer que em algum momento da história eles nunca vão ser amigos, não é isso. Mas neste momento, eles não são amigos, eles não se conhecem. Então a gente não pode misturar as duas franquias. E isso se aplica para todos os personagens, para todas as franquias, para todos os eventos, para todas as comunicações. Então, tempo e dedicação, acho que são os principais fatores que a gente busca dentro dos nossos parceiros. Outro ponto que você falou, fazer o modelo de negócio funcionar. Como é que é essa combinação entre as diretrizes que vêm de fora, de uma empresa internacional que está presente no mundo inteiro, como a Disney, com as necessidades que você tem aqui no Brasil, de ativação do público no Brasil? Tá, o nosso modelo de negócio, para eventos de shopping, ele é basicamente um modelo de licenciamento, onde a gente busca por um promotor, por exemplo, a C+E, que é um dos nossos maiores parceiros, e a gente acorda com ele quanto que a gente vai ter de royalties, quanto a gente vai ter de percentual de participação de bilheteria, quando é um evento bilhetado, quanto que a gente vai ter de mínimo garantido. A gente não tem uma receita de bolo pronta, a gente tem os caminhos para poder fazer esse bolo. E aí a gente olha todos os números do projeto juntos com a C+E, fala, olha, isso aqui faz sentido para você? Desse jeito fica bom? Olha, Serginho, eu preciso chegar em tal número, cara, me ajuda, e precisa chegar aqui para poder chegar nesse mínimo estabelecido. Então, a gente tem algumas diretrizes internas de valores mínimos que nós precisamos chegar como departamento de live events, e aí eu divido isso muito com o Serginho para a gente poder chegar na melhor forma. Nosso modelo de negócio ele é basicamente o licenciamento de projetos, licenciamento de franquia, licenciamento de eventos. Sérgio. Eu fiz a coisa do loucura aí, mas eu quero fazer um comentário que eu acho que é importante. A gente pode falar também loucura por excelência, né? Então, assim, é a busca da excelência, né? Então, assim, nenhum detalhe fica para trás. Nenhuma cor pode ser a cor um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? Então, e isso eu posso garantir para vocês, assim, faz toda a diferença do mundo, né? Faz toda a diferença do mundo e você, realmente, quando você tem uma experiência padrão Disney, você entende o porquê, né? Por que é mais difícil, por que demora, às vezes, 1 ou 2 anos para a gente sair de uma ideia para uma execução,
né? Então, nós estamos com esse evento do Disney Princesas, por exemplo, lá no Barra Shopping, agora, e ele tem um salão, né, de beleza inspirado na boutique Bipt Bopt Bopt lá de Orlando. Então, isso foram anos de conversa, de como poderia fazer, quais são, né? Porque imagina, você vai envolver maquiagem, você vai envolver coisa dos cabelos. Então, assim, dá um exemplo para vocês. O tipo de maquiagem tem que ser sem uso em teste com animais, as maquiagens, por exemplo. Tá? Só para dar um exemplo do nível de excelência. Né? Isso não pode ter. Testado, maquiagem tal, testado em animal não entra. Tá? As maquiadoras são treinadas? Treinadas, gente especializada. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, todos os penteados, nós fizemos aqui os penteados em manequins, né, para que a Disney aprovasse de como as crianças podem escolher a sua princesa. Ela escolhe a princesa e vai ter o penteado daquela princesa, né? Você marca um horário e vai literalmente para um salão, né? Então a gente fez, são 9 princesas, a gente fez 9 penteados em manequins para que a Disney aprovasse. É nesse nível, né? Faz no manequim, qual vai ser o elemento que vai ser colocado no cabelo, a tiara, é nesse nível. Agora, essa aprovação, Felipe, é você quem faz ou vai lá para fora? Desculpa, Não, Sérgio. essa aprovação é feita pelo nosso time de produção aqui no Brasil. Eu cuido só da parte comercial. A gente tem um time de produção que lidera essas aprovações junto com o time de marketing, junto com o time de fora do Brasil também. Por isso que a gente fala que precisa de tempo, porque são muitas pessoas para aprovar, entre muitas aspas, um simples corte de cabelo. Corte não, um simples penteado de cabelo. Exato. E assim, o que é mais legal, né, que quando você vai lá, a gente fez um soft open, uma inauguração, e eu convidei muitos dos meus amigos, colegas de shoppings, do mercado, né, para conhecer, pô, gente, vai conhecer, vale a pena e tudo mais. Então, tem gente de shopping que foi lá e que tinha filhas e tudo mais, e assim, eu recebi alguns áudios, assim, a pessoa com a voz embargada, cara, um negócio assim, que, né, e a pessoa foi lá olhando profissionalmente, né, não é que o cara foi lá um consumidor como ele, foi lá para ver qual que era a entrega. E eu recebi alguns áudios, mandei até para o Felipe, assim, coisas que vocês falam, cara, aí vale a pena, aí tá valendo a pena, porque realmente você está tocando, criando um momento memorável na vida daquela pessoa, né? Então, acho que isso que é bacana, né? Então, todo esse trabalho acaba desaguando nessa excelência, sabe? É a história do encantamento, né? Total. Exato. A gente teve um caso recente em um show que nós fizemos, onde o promotor, que tem anos de experiência dentro do mercado musical, do mercado de teatro, ele estava questionando muitas vezes, por que vocês querem saber tudo isso? Por que vocês querem esse nível de detalhe? Por quê? Por quê? Isso durante todo o processo de aprovação do projeto. E aí executamos o projeto foi um grande sucesso, e quando nós encerramos a temporada, esse promotor falou para mim assim, nossa, Felipe, agora eu entendi o porquê que vocês pedem tudo isso. Porque quando a gente está sentado lá no backstage, a gente olha para a plateia que está assistindo o show e a gente vê o pessoal com o olho brilhando e a lágrima escorrendo, é porque vocês exigiram tudo isso da gente. Esse é o Pixel Dust que vocês tanto falam, que é a qualidade Disney. Eu falei, é isso. Não é porque a gente é chato, é porque a gente precisa passar isso para o nosso consumidor. A gente precisa que eles tenham essa experiência mágica. Precisa que a pessoa assista o show, que ela entre dentro de um evento Disney e ela tenha o uau, que ela realmente tem essa coisa diferente, que impacto, seja uma experiência única, que ela seja impactada, exato, que ela seja impactada aonde ela está entrando. Sim. Como vocês se sentem com isso? Porque, assim, é um negócio mágico, né? De montar um evento, uma decoração, um negócio que realmente faz diferença para aquele consumidor ou para uma parte do consumidor, né? Que vai olhar aquilo, que vai consumir aquele negócio. Como que vocês se sentem? Olha, falando pelo meu lado aqui, como pessoa física, uma das melhores sensações do mundo para mim é quando você aperta o play no evento, você abre a porta para receber alguém e você vê aquela pessoa fazendo a sensação de impacto, de uau, o olhinho brilhando, o pessoal tirando foto, a criança correndo. Para mim, a sensação de missão cumprida. Chegamos aonde gostaríamos de chegar. Eu brinco com alguns amigos que o dia que eu estiver bem velhinho e eu for morrer, a sensação que eu quero sentir na hora que eu estiver morrendo é essa sensação do show estar começando, aonde abre as cortinas e todo mundo grita, e dá aquele arrepio
essa sensação que eu quero sentir quando eu estiver morrendo, porque é uma sensação muito boa quando a gente começa um evento e essa reação do público, essa relação calorosa é única. Eu fiquei arrepiada aqui de ouvir você falar, imaginando. Porque você se imagina, né, vivendo certas experiências, assim, muito louco. A minha sensação é de alívio, tá, gente, quando entrega. A sensação do fornecedor é outra, né, de quem está atrás fazendo. Foi, deu tudo certo. Sérgio, nessa sensação de alívio aí, eu imagino que você passa um processo longo, né? Porque é uma jornada longa, como o Felipe está falando aqui, é uma longa jornada até a gente chegar nesse final, né? E como você acha que é possível garantir a conexão desse evento que foi tão planejado durante tanto tempo com a emoção do consumidor? Porque no final do dia é isso que a gente quer criar, né? É isso que vocês querem criar, uma conexão do evento que está sendo entregue com a emoção do consumidor. O que você acha qual é o pulo do gato, assim, para a gente conseguir? É uma ótima pergunta, né? Porque, assim, o que a gente está vendo, até em relação ao entretenimento e shopping, é uma onda que eu chamo da onda dos instagramáveis, né? E que eu acho que a gente precisa entregar mais, né? Então, assim, a essência daquilo que a gente faz é que seja divertido e memorável. Então, você tem que usar todas as ferramentas que você pode para que aquele momento seja realmente inesquecível. Então, não tem que ter atividade, tem que ter ação. Obviamente, quando você foca em criança tem que ser criança, né? Então, assim, o que há de tecnológico tem que estar correndo transparente por trás da experiência e não pela frente, né? Tem que ser por trás. As crianças elas já têm as telas, elas não precisam mais das telas, elas já têm excesso de telas, de tecnologia e de bolha, vamos dizer, né? Nas suas casas, nas suas vidas hoje. Então, a gente precisa romper essas bolhas, né? Realmente ser motivador nesse sentido. Então, hoje, eu acho que o nosso desafio, né? E a gente conversa muito com o Felipe também sobre isso, como é que a gente faz que seja mais, que não seja só bonito para foto, né? Então, o mundo virou só para ser bonito para foto. E nós aqui, como criadores de experiência, vamos dizer, a experiência tem que ser memorável. Então, não sei se eu respondo a sua pergunta, mas é isso. Tem que ser mais. Não pode ser só para tirar foto. Tem que ser muito mais do que isso, né? E a gente tem um desafio constante, cada vez maior, com a mudança do comportamento do consumidor, né? Então, o que realmente atrai, né? Aí ia chegar numa coisa que eu queria perguntar para vocês: como é que a pandemia mudou essa necessidade, essa expectativa do que é ser mais? E como é que a nossa sociedade muda? E aí eu quero dizer o seguinte: se a gente olhar como que era a infância nos anos 80, como é a infância hoje, mudou muito. Mudou a expectativa dos pais, mudou a expectativa das crianças, mudou o que é aceitável e o que não é mais aceitável, o que era comum naquela época e o que não é mais comum, mudou o nosso olhar em relação à inclusão, em relação à diversidade, em relação a um monte de coisas que não se falava há um tempo atrás. Como que isso impacta o trabalho de vocês? Manda aí, Felipe. Olha, pergunta difícil essa, hein? Vou jogar para você essa banana aí. Pergunta difícil. Bom, acho que durante a pandemia, com todo o isolamento, os meios digitais ficaram cada vez mais evidentes, né? A gente teve uma onda super positiva das lives que aconteceram aí, que tiveram grandes audiências, grandes patrocínios de marcas, e super funcionou. O que eu percebo é que, mesmo com a pandemia, com essa questão do isolamento social, com as lives que ocorreram super bem, super funcionaram, ainda assim não substitui o evento presencial. Muito se fala sobre o evento híbrido, né? É o physical, né? Que é o físico com o digital. Isso. Que é a junção dos dois meios. E eu acho que a tendência é realmente essa, a gente poder propor experiências que funcionem tanto presencialmente quanto virtualmente. Acho que essa é a grande tendência. Comparando a infância dos anos 80 com a infância de hoje, muitas coisas do que eu vejo meu sobrinho e pessoas bem mais novas do que eu fazendo, eu confesso que eu não entendo. Eu falo, gente, o que vocês estão fazendo? Qual que é a graça disso? Eu acho que realmente muita coisa
mudou, né? Acho que o hábito de consumo mudou completamente e vai continuar mudando sempre, né? Isso é inevitável. O que eu imagino como futuro dos eventos dentro desse ambiente digital com físico é algo muito relacionado dentro do metaverso, dentro desse mundo que eu conheço zero, para falar a verdade. É uma tendência que eu não conheço. Mas, para mim, é certo que a pandemia provou que os eventos presenciais não vão deixar de existir tão cedo. A gente tinha um receio muito grande aqui de como é que vai ser a hora que acabar tudo isso? As pessoas vão voltar ao shopping, as pessoas vão a um show, as pessoas vão ao teatro, vão ao cinema? Sim, as pessoas vão. As pessoas vão. Isso, por hora, não vai ser substituído. Mais para frente, não sei dizer, mas por hora não será substituído. As pessoas estão loucas para voltar, né? Então, tá tendo essa onda, viu, Thaís e Ju? Tá tendo essa onda da volta, né? Que aí, por isso que eu estou falando um pouco dessa coisa dos instagramáveis. Agora, o que eu acho que é eterno como oportunidade para empresas como a nossa e para a Disney é o seguinte: a gente está no negócio de fazer gente feliz. Se a gente fizer gente feliz, tá tudo certo, porque pode ser a tecnologia que for, o metaverso, o que for, mas os seres humanos precisam de determinadas coisas que são, entre aspas, analógicas. E eu estou falando aqui de um cara que adora tecnologia, adora inovação, a minha empresa tem esse drive, eu gosto muito de fazer isso, mas assim, a gente precisa entregar, o nosso papel nesse momento é entregar essa felicidade, que ela também é física, ela é de sentir, ela é de viver o momento, ela é de criar uma memória, né? Então, acho que isso tem muita relevância nesse momento e penso eu que depois que passar essa onda dos instagramáveis, do pós-pandemia, as experiências que vão sobreviver no longo prazo são as experiências que vão entregar isso, né? Eu quero fazer só um parêntese aqui, Ju, que eu acho que é bem importante. Se eu tivesse, eu não tenho, tá? Mas se eu tivesse o meu shopping hoje, o Tenant Mix, ia fazer parte do meu Tenant Mix, os espaços de entretenimento. Eu ia ter um espaço volante, não sei o que eu ia fazer, mas isso é fundamental, né, hoje para a composição da atratividade do shopping, né? Então, é o Tenant Mix 2.0, o Entertainment Mix, dê o nome que for, mas eu acho que isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, nós entramos aí no Princesas, a gente entrou num lugar que era uma academia gigantesca e transformamos aquele negócio numa experiência padrão Disney, né? Então, pô, legal, a hora que sair essa experiência padrão Disney, o que o Barra Shopping vai fazer? Tem que ter outras entregas nessa linha, e para isso precisa de espaço, precisa de planejamento, né? Precisa fazer todo esse pipeline, né? Como o cara planeja para, pô, eu quero trazer a Zara para o meu shopping, eu tenho que fazer um monte de adaptações para a Zara vir, por exemplo, né? Se é o meu foco, né? Eu quero trazer o restaurante X, legal, e para eu receber uma experience da Disney, para eu receber algo que seja relevante, eu tenho que preparar também fisicamente esses espaços. Eu, como pesquisadora, né, eu gosto de número, eu gosto de ver dado e entender esse comportamento pela perspectiva da estatística, o que a estatística está dizendo. Ótimo. E você sabe que é uma dos primeiros anos agora que a motivação do consumidor, do cliente de visita a shopping, é mais lazer do que compra. Isso tem acontecido agora. Claro que a compra é essencial, o empreendedor vai viver de vender, mas a compra, a motivação do cara hoje é mais entretenimento, incluindo as coisas de alimentação, né? Incluindo tudo que envolve o entretenimento em si. É o passear pelo shopping, é o comer no shopping, tudo que desse mundo, ir a eventos, né? Tudo desse mundo do entretenimento. É das primeiras vezes que eu vejo o percentual de pessoas buscando alimentação e lazer maior do que as pessoas que são motivadas por compra. Porque no final do dia a compra é consequência. A compra acontece, a compra vai acontecer em algum momento, mas ela é consequência do que daquela visita, né? Eu acho também, Ju, desculpa te interromper, que essa questão da compra, hoje a gente não precisa mais ir ao shopping para comprar uma roupa, para comprar um tecido doméstico. Muito pelo contrário, né? Se a gente compra tudo online, dependendo de onde você compra, chega no mesmo dia.
Então, acho que o shopping perde um pouco essa compra planejada e o shopping acaba tendo muito mais a compra por impulso, que você tá lá e fala, preciso comprar isso aqui, olha, tá barato, vou aproveitar essa promoção. Eu conheço poucos amigos próximos que vão ao shopping com o intuito de fazer compras. Eles vão com o intuito de almoçar, de jantar, de ir ao cinema, ir ao teatro, de passear, final de semana com os filhos, mas de fazer compra mesmo, são poucos. E o hábito de compra online, acho que cresceu muito. O e-commerce sempre veio crescendo muito, a passos largos nos últimos anos, né? E a pandemia acelerou ainda mais esse processo. Então, hoje, acho que a compra no shopping, ela é consequência da visita. A visita, na minha visão, a visita não é feita para fazer compras, ela é feita para entretenimento e a compra vira uma oportunidade para quem está ali dentro do espaço. Por isso, o entretenimento vem ganhando cada vez mais esses holofotes, né? Esse cuidado, e como o Sérgio falou, se eu tivesse um shopping, colocaria um grande espaço de entretenimento, né? Dedicaria um grande espaço no mix. No seu shopping, você também ia fazer isso? Eu ia. Vou falar do tema Natal, que é das datas que eu mais amo, assim, pessoalmente, na vida, uma das datas que eu mais valorizo e gosto. Então, ir a shopping no Natal, ver decoração, para mim é mágico. Falando como pessoa física, né? Como o Felipe falou, vamos tirar o crachá. Falando agora de pessoa física. Isto posto, quero fazer uma pergunta. Vocês, e quem quiser responder, pontualmente do Natal, né? Que desafio vocês mais enfrentam na hora de planejar o Natal? Eu sei que sai o Natal, sai dia 25 de dezembro de 2021, vocês já começam a planejar o 22. É assim que funciona ou não? Eu vou deixar essa para o Serginho, que o Serginho respira Natal 12 meses por ano. É assim, ó, o que eu acho que é interessante também, que eu acho que reforça um pouco a teoria de como a nossa indústria é dinâmica, né? Quando eu comecei lá atrás, o que era? Decorar o shopping para dar aquela mensagem ao consumidor, tá na hora de comprar. Só isso. O objetivo era esse, né? Simples e puro e direto, né? De um tempo para cá, a gente se transformou num negócio de entretenimento, que tem um pano de fundo de Natal ou não tem um pano de fundo de Natal, né? Então, outra coisa que eu acho muito importante da nossa indústria de shopping, referência de Natal no Brasil é shopping. Se você perguntar para qualquer pessoa, o que você, decoração de Natal, o cara vai lembrar de shopping, não importa qual. Então, assim, a indústria de shoppings ocupou esse espaço, porque essa coisa do Natal, da data, do encontro, pode ter a tecnologia que for, pode ter as telas que forem, isso, inclusive, eu acho que a demanda para isso, a tendência a ser maior, porque já que eu tenho esse distanciamento, né, eu vivo no meu mundo aqui, eu tenho esses momentos do Natal, que aqueles são os momentos da família e tudo mais. Então, acho que isso não vai acabar nunca, né? Então, qual que é o desafio nosso? É que isso tenha uma camada de entretenimento para que seja motivador. Então, no shopping, eu tinha tal coisa nesse ano, no ano que vem. Eu tenho a magia do Natal, eu tenho brilhos nos olhos, eu tenho aquele calor no coração, vamos dizer, que você falou, né, Ju? O Natal passa isso, mas eu tenho também um entretenimento para motivar o cara. Putz, na concorrência entre o shopping A e B, o que tem lá? Aqui tem o Natal do Mickey. Então tá bom, tá escolhido. Né? E também a gente tem uma segunda camada de desafio, que é ajudar os nossos clientes a estender as suas áreas primárias, secundárias. É transformar num destino para o cara falar, nossa, meu filho ama o Buzz, o Woody, eu tenho que ir lá no shopping tal, porque está acontecendo. Eu vou atravessar São Paulo, eu vou vir de outra cidade, e isso a gente vê, né? Então, assim, a minha resposta para você é entretenimento com Natal, e esse é o desafio, continuar inovando sem chocar os valores do Natal. Tipo, a gente espera que tenha luzinha, que ela seja meio amarelinha, e que tenha vermelho, e que tenha dourado, e isso a gente espera, né? Legal, mas tem que ser entretenimento ao mesmo tempo, né? Então, acho que eu diria que hoje é o nosso panorama aí com o Natal. Legal. Pegando esse gancho aqui de
tecnologia e Natal, eu queria que você contasse para a gente, Sérgio, um pouquinho da loja do Natal, desse projeto de vocês, e como isso surgiu, como essa decisão desse investimento, né, desse novo negócio surgiu, e o que vocês estão encontrando aí pela frente. De novo, bate nessa mesma teoria. A referência das pessoas, o que é bonito, bem feito, seja chique, colorido, não importa, cada um com o seu perfil, é o shopping. Então, assim, a gente sempre, ao longo dos anos, recebia, pós-entrega dos shoppings, telefonemas, mensagens. Poxa, eu posso ter essa árvore qualidade de shopping na minha casa, na minha empresa, no meu negócio menor, e a gente nunca podia, porque existe toda uma logística, né, uma loucura toda de planejamento, de produção que está por trás, e a gente nunca conseguiu atender isso, né? Então, com o advento do e-commerce e todas essas facilidades logísticas, a gente falou, a gente tem propriedade na cabeça do consumidor para falar de Natal, porque se você faz grandes shoppings, você sabe fazer grandes natais. Então, é uma referência, né? Onde que o cara vai pesquisar isso? Onde eu vi a árvore mais bonita de Natal da minha vida? Foi em algum shopping. Não tem jeito, né? Então a ideia foi transformar essa propriedade de Natal, tá? Vocês estão todos convidados aqui quando quiser vir conhecer a fábrica aqui. O Felipe já esteve aqui, né? Então, assim, tem uma indústria ali, tem uma receita de bolo de fazer milhares de árvores por ano, que esse conhecimento já está aqui. São anos de tentativa e erro. Então, esse know-how está consolidado. Como fazer uma decoração de Natal com excelência? Está aqui, são 20 e tantos anos fazendo. Então, como é que a gente pode transformar isso numa oportunidade de negócio digital? Aí é aquele incômodo do empreendedor falar, eu tenho que entrar nesse mundo de alguma forma. Eu preciso entender, eu preciso ver como é que eu faço isso. Então, a partir daí, a gente fez esse MVP ano passado, focado, né, em B2C, que para a gente também foi uma experiência, está sendo uma experiência muito legal, porque a gente é B2B na essência, né? Então, está sendo uma coisa muito legal para vocês terem uma ideia. Uma demanda eu quero uma árvore linda na minha casa, mas eu quero que alguém monte. Né? Vocês aí talvez tenham, legal, me manda essa árvore, é linda, mas eu não tenho tempo, nem saco, nem nada para montar isso. Como é que faz? Não, nem montar? sei. Vou dizer que nem sei. Minhas árvores são sempre horrorosas. Eu falo exatamente isso, Thaís. Às vezes o problema não é nem ter tempo, o problema é não saber. As árvores que a C+E faz, eu jamais conseguiria montar uma igual na minha casa, mas nem de perto. Então, mais detalhista que você seja, né, Felipe? Não dá, é uma questão de habilidade e know-how, não temos. E assim, de novo, eu só tenho que reforçar como o shopping é importante no Brasil, né? Porque ele me dá a propriedade de eu fazer o Natal lá e na cabeça do consumidor eu poderia conversar com ele direto e vender um produto ou serviço direto, porque eu tenho o shopping como o meu selo de qualidade. Vamos dizer, se o cara faz isso, então, se não tivesse o shopping, se o shopping não tivesse espaço, a gente tem sociedade com uma empresa francesa, que é a Blacher, que é a nossa unidade só de iluminação outdoor, que faz parte um dos nossos pilares aqui, que a gente chama de grupo de criadores. Cara, a referência de Natal da Europa é na rua. No emocional das pessoas está na rua, não está no shopping. Né? Tá na Champs-Élysées, tá na Oxford Street, tá na rua principal da cidade e tal. Os shoppings existem lá, mas eles não estão nesse lugar de referência, né? Então, aqui no Brasil é shopping, cara. Natal é shopping. Né? Então, isso me deu mais uma oportunidade, né? Eu, com a sorte, de olhar isso e falar, poxa, se a gente consegue fazer, então está sendo muito, muito legal, muito interessante, muito bacana, e é um negócio totalmente digital. Né? Por isso que a gente trouxe a Lauriane e a Deep Dive para nos ajudar, para realmente ser nativo digital, né? Ser realmente uma unidade que já nasce para vender tudo no digital, tá? Não tem contato nenhum, é Instagram, site, WhatsApp, tudo isso. Nós estamos hospedando no Mercado Livre esse ano, então vai ser na Mercado Shops, para poder ter essa alavancagem, né? Então, o que a gente quer, assim, humildemente, como objetivo, é que a gente possa ser uma Elo 7, eu não sei se vocês conhecem esse site, uma Elo 7 do Natal. Então, tudo que você precisar do Natal, em algum momento você vai entrar lá no nosso site, né, lojadonatal.com.br, vai lá e vai ter tudo, serviço, produto, quem sabe vai contratar o Papai Noel para sua noite
de Natal na sua casa. Então, esse é o nosso objetivo, um marketplace desse mundo de Natal. Que tendências vocês acham que os shoppings brasileiros precisam ficar de olho quando se fala de lazer e entretenimento? Muito embora lá no começo da conversa a gente já tenha dito, né, o Brasil está à frente aí da indústria americana, mas que outros lugares, que outras tendências o shoppeiro tem que ficar de olho? Eu acho que uma grande tendência, pensando em eventos de shopping, existe a questão do instagramável, que não é mais uma tendência, é uma realidade. Acho que isso já é o que a gente vive hoje, e que nem o Serginho comentou anteriormente, teremos uma onda, iremos surfar uma onda ainda de eventos instagramáveis, e o que eu vejo que a próxima onda que estava começando a surgir são eventos com experiências extremamente imersivas, que nem teve aqui em São Paulo o Portinari, lá no MIS, com muita projeção, com muita luz, o Van Gogh no shopping Morumbi, e que nem vai ter o Monet no shopping Vila Lobos, se eu não me engano. Então, acho que a experiência imersiva é a próxima grande onda que vai surgir depois que o instagramável começar a virar como o default de todos os eventos. O que eu observo é que, pegando esses exemplos de Monet, Portinari e Van Gogh, que são 3 artistas clássicos, né? As pessoas, elas não vão para... Sem generalizar, mas a maioria das pessoas, elas não vão até um Van Gogh para ver as obras do Van Gogh. Elas vão lá para ver a experiência que o evento está proporcionando. Porque tem a última sala, que parece o Lumière de Paris e tudo. As pessoas que foram até o Miss Experience na Barra Funda para visitar o Portinari, talvez nem todas conheçam a fundo a vida do Portinari. Mas a experiência que o Miss estava propondo dentro do espaço era tão legal, era tão bacana, que já valia a visita. Então, eu acho que essa onda de experiência imersiva é a próxima grande tendência. Olha, Ju, o que eu falo assim muito para os meus clientes aqui, né, quando eu comecei, eu ia nos Estados Unidos para ver os shoppings para aprender, né? De um tempo para cá, a indústria que me inspira é a indústria de entretenimento de parques de diversão. Então, é onde eu vou, tá? É onde eu vou. Vou na feira de parques de diversão que tem todo ano em Orlando, por exemplo, sempre que eu posso, né? Que é a IAPA. Então, assim, lá você está vendo o que o mundo da diversão, dos rides, de toda essa tendência, ali a gente se inspira muito nesse lado aí. Então, pensa que o que tiver acontecendo no Disney de Orlando, por exemplo, agora tem um mundo novo lá de Star Wars espetacular. A gente, modestamente, se inspirou em muito daquilo para criar o nosso tour de Star Wars de shopping, né? Cada um dentro da sua realidade, mas assim, dentro de um padrão de qualidade de Disney. Por quê? Porque a gente está olhando lá, a gente está mirando nas grandes atrações de entretenimento do mundo. Esse e outro, obviamente, no retail, né? Tudo que é de varejo que está acontecendo, de integração de varejo, né? Então, você tem aquela loja Camp, por exemplo, em Nova York, que você tem uma coisa parecida que eles entregam com o que a gente entrega aqui. Então, por exemplo, nós estamos olhando, conversando com a própria Disney, colocar food service dentro dos nossos eventos. Pô, eu não posso ter uma experiência culinária como parte do negócio, né? Então, não posso fazer um café que tenha lá um momento de oportunidade que só vai ter aquele café ou aquele biscoito, ou seja o que for, naquele momento, junto com aquela experiência que você está tendo. Então, assim, NRF e a IAPA, mas especialmente a IAPA, porque NRF todo mundo já sabe. Então, eu olharia tudo, recomendaria para todos que estão escutando o podcast, olhar o mundo dos parques de diversão. Tem muita informação, né? E os parques de diversão estão explodindo na Ásia, né? Então, é lá que a gente tem que olhar. Legal. Thaís, mais alguma? Nossa, teria mais umas 20, mas a gente tem tempo, então eu vou ficar quietinha aqui. Estou me controlando. Vocês olham o número de downloads e de streamings aí, e aí, dependendo, a gente faz um 2.0, né? Rodada 2, né? Eu gostei, hein? Pode até fazer uma rodada 2 dentro do evento de pesquisa quando ele estiver aqui em São Paulo. Nossa, super topei. Gostei. Eu tô doida para que chegue logo, gente. Vocês não têm uma ideia.
Aguarde, em breve. Em breve estaremos Tô aqui esperando. em São Paulo. Gente, obrigada pela disponibilidade. Foi um papo gostoso, divertido, adorei. E muito sucesso aí a todos os negócios. E ao entretenimento em shopping. Obrigado a É isso aí, vocês, gente. Foi ótimo, entretenimento super é divertido. Se chave. precisar, contem com a gente. Obrigada. Obrigada Isso aí, mesmo, obrigado, adorei, pessoal. gente. Obrigado, Felipe, por estar junto com a Valeu, gente aí. Serginho. Valeu, Thaís. Valeu, Ju. Valeu, Carol. Obrigadão. Obrigado. Um beijo. Valeu, beijo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você gostou do nosso conteúdo, segue a gente no nosso canal Nos Corredores do Varejo. Lá você vai encontrar muito conteúdo sobre o mundo do varejo, sobre o mundo de shopping center. Até a próxima!